Olá pessoal, esta é a sexta videoaula da leitura do livro A Vida Intelectual do filósofo e teólogo francês Antonin Delmas Sertillanges. No vídeo anterior, nós tratamos sobre o campo do trabalho de um intelectual. Nós compreendemos a importância da ciência comparada, do tomismo enquanto quadro ideal do saber, da especialidade como via de ação e dos sacrifícios necessários para a jornada de um intelectual. Aqui nós iremos tratar sobre o espírito do trabalho. Se essa playlist está sendo importante para a sua jornada de conhecimento, já deixe o seu like durante a vinheta. Não deveria haver outra motivação para o intelectual do que a busca pela verdade. E para que esta busca ocorra, Sertillanges defende o fervor da pesquisa, vencer a preguiça e manter um ritmo de trabalho intenso e constante é o maior desafio. Se o objetivo do intelectual é buscar determinadas e pequenas vantagens, a motivação não se manterá. Os poucos pensamentos adquiridos irão se revelar como suficientes e, consequentemente, a jornada será interrompida. Sertillanges sugere que essas pequenas conquistas sejam consideradas sempre como pontos de partida. No meio disso, ele alerta que, quando houver alguns ganhos do esforço, o intelectual não se paralise diante dessas recompensas. É preciso que se continue com a mesma energia varonil durante toda a jornada. O autor defende que as únicas limitações de um intelectual deva ser a morte ou a impotência e nunca a preguiça. Além do fervor da pesquisa, Sertillanges escreve sobre a importância da concentração. Ele menciona um certo efeito de lupa, onde a ordenação dos trabalhos deva ser bem construída, de modo que em cada tarefa seja possível entregar-se plenamente. O autor até considera ser benéfico, em certa medida, se estabelecer duas frentes de trabalho ao mesmo tempo. Mas a concentração deve ser específica e retomada a cada atividade. Deve-se evitar um certo vai e vem que não gere bons resultados. Eu vou apresentar uma síntese do autor sobre os seus argumentos acerca da importância da concentração para um intelectual. Alguns fatos bem escolhidos ou algumas ideias firmes, digo firmes quanto à sua coerência e seus encadeamentos mais do que quanto ao seu teor, são material suficiente para uma produção genial. Conduzir adequadamente suas investigações e centralizar adequadamente seus trabalhos, nisto consistiu toda a arte dos grandes. É o que, seguindo seu exemplo, é preciso que cada qual por si tente fazer para ir ao limite máximo de si mesmo. Um segundo aspecto do espírito do trabalho diz respeito à submissão ao verdadeiro. O autor recomenda ao intelectual que se estabeleça uma alma reverente, de modo que a inteligência deixe um estado de ceticismo. A importância disso está no fato de que, ao ceder-se diante daquilo que se apresenta como verdadeiro, o intelectual estaria realizando um culto a Deus. Ele considera o nosso intelecto como uma potência passiva, e o seu desenvolvimento ocorre na medida em que se é humilde e receptivo. Vamos ver o que o autor tem a dizer sobre isto. Ao espírito culto e humilde, as luzes vêm de todos os lados. Elas se agarram a ele como a aurora aos cumes. Além da humildade, é aconselhável ao pensador uma certa passividade de atitudes adequada à natureza do espírito e à da inspiração. Conhecemos mal o funcionamento do espírito, mas sabemos que a passividade é a sua lei básica. É uma espécie de prática de abandono por uma obediência a Deus. As resistências devem ser evitadas. Ao invés de se analisar quem diz algo, o foco deve ser naquilo que se diz quando for bom. O importante é ter em mente que a superioridade está naquele que mais se aproxima da verdade num determinado momento. Obviamente que não se deve se tornar um vassalo de ninguém, mas não deve-se menosprezar quem quer que seja nesta jornada intelectual. Sertillanges reforça a ideia de que a inspiração pode ser encontrada em toda parte. Um outro aspecto do espírito do trabalho são os alargamentos. Além
do fervor da pesquisa e dessa submissão apresentada, o autor também argumenta sobre a ampliação do estudo. Quando se estuda algo separado, o intelectual deve compreender que cada objeto pertence a um conjunto e de que cada conjunto pertence a uma verdade suprema única. O alargamento e a ampliação do estudo devem chegar a um axioma universal. Importante também ressaltar que, quando se fala em concentração, nós não estamos falando de restringir o estudo. Vamos entender o que o autor defende sobre esta questão. Chamo de concentração a convergência da ação sobre um ponto. Chamo de expansão o sentimento de que este ponto é o centro de um vasto conjunto. Temos de isolar para uma melhor penetração, mas, a seguir, temos de unir para uma melhor compreensão. Este alargamento também pressupõe as entrelinhas dos grandes textos, mas para que isso se ocorra, o autor reitera a importância de se estabelecer um espírito de contemplação e oração. É preciso estabelecer um enfoque não literal e não livresco. O autor alerta sobre um risco de ressecamento de ideias quando não se tem esta perspectiva de contemplação e oração. E o último processo importante do espírito do trabalho é o senso do mistério. Mesmo quando o intelectual venha a ter um certo deslumbre da verdade, ele deve ter a consciência que nunca poderá compreendê-la totalmente. Mais do que isto, é importante que se cultive este incômodo interno no sentido de que nenhum esforço será o bastante. Antes, este incômodo e transtorno do que o orgulho e as falsas pretensões. Bem, espero que este conteúdo também tenha sido útil para a sua jornada de conhecimento. Eu te convido a me seguir pelo Instagram, @psicólogo Lucas Silva. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau!